Então agora o tema 20. Boa tarde a todos. Acho que eu não preciso disso, toda a gente me ouve, não é? Ou não? Sim. Não, hã? Bem, nós neste painel estudamos a discutir, a questão era, ou a proposta para discutir era como desenvolver uma ação eficaz, como envolver as famílias, docentes, não docentes, alunos e parceiros. Bem, isto é muito difícil, não é? E, portanto, foi uma discussão muito interessante, mas nós não temos nenhuma conclusão. Temos algumas propostas. Começamos por discutir o conceito de família, comunidade e participação, porque nos pareceu que era completamente impossível, não estando sintonizadas no conceito de envolvimento, no conceito de participação, no conceito do que é que significa uma família. Hoje não podemos falar em família porque é um conceito muito fluido e, portanto, esse foi também um momento em que estivemos a tentar perceber o que é que todos nós pensávamos desse conceito fluido e se achávamos que poderíamos partir para a discussão com um conceito em que tomávamos como ponto de partida uma família parental, uma família relacional, ou se poderíamos fazer outro tipo de inferências sobre o que é que significa a família e a forma como tem sido discutido ou como não tem sido discutido estas diferentes formas de olharmos para estas famílias. Portanto, consideramos que as pessoas que vivem no cotidiano da escola são a família da escola e foi mais ou menos consensual dentro daquilo que foi discutido que a escola é um pilar e desenvolve com as crianças relações de trabalho que são pautadas por relações, justamente. E é isso que pode criar, do ponto de vista da sinergia interna e da sinergia externa, alguma novidade daquilo que é a forma como nós olhamos para esta questão do envolvimento e da implicação. Consideramos também que as crianças são a família dentro da escola e, portanto, consideramos a comunidade aqui um conceito como um grupo de pessoas que interagem com objetivos comuns, sendo que o papel dos diferentes profissionais com diferentes percursos académicos, como sejam os educadores sociais, assistentes sociais, os professores, etc., fazem parte desse grupo que tem objetivos comuns e ajudam a construir a identidade da escola, do agrupamento e, portanto, da equipa multidisciplinar, que era aqui o caso que nos trazia aqui para a discussão. Esta construção identitária só pode fazer sentido, ou só fez para este grupo que discutiu isto, se o benefício for de facto os estudantes e se conseguirmos olhá-los como pessoas que também têm percursos, que também têm vontades, que também têm interesses e que nós muitas vezes falamos que estão desmotivados, mas porque não conseguimos estabelecer laços com eles. Nós fizemos esta discussão sempre pela positiva, porque achamos que era mais proveitoso dar-nos aqui o contributo de uma perspectiva que valoriza as relações da família e as relações parentais, as relações da comunidade, as relações das diferentes pessoas que trabalham com os jovens enquanto no seu papel de alunos, como olhando mais para as atividades proativas, para as atividades que permitem prevenir e trabalhar, olhando um pouco, dando voz, nós não somos ninguém para dar voz, não é? Também discutimos isso, mas dando a oportunidade de eles criarem espaço em que são parceiros da relação pedagógica e da relação com a escola e com a comunidade e, portanto, também falamos um pouco nos sintomas, mas tentamos perceber se nós temos que trabalhar com os estudantes olhando só para os sintomas ou se devemos ir um pouco mais longe. Relativamente às parcerias e à forma como as diferentes instituições, os agrupamentos têm trabalhado no tempo com as instituições parceiras, nós dividimos aqui, fizemos aqui alguma divisão entre instituições sociais, culturais, empresariais, educativas,
a riqueza do trabalho que se faz dos diferentes agrupamentos com as diferentes instituições é muito rica, é uma riqueza enorme, é impossível estar aqui a elencar tudo o que discutimos nessa área, porque de facto há muitas atividades europeias, nacionais, internacionais, com o CPCJ, com as autarquias. Mas houve uma coisa que foi interessante nesta discussão, e portanto, como temos pouco tempo, eu vou só falar nisso, porque também foi o que eu combinei com os meus colegas. Nós dividimos em parcerias e relações de partenariado que têm a ver com a formação diretamente dos estudantes e com a formação dos estudantes, e obviamente quando nós estamos a trabalhar com estudantes também estamos a formar-nos, e portanto são instituições com quem temos uma relação muito próxima daquilo que é a missão da escola, e depois relações que temos também, relações de parceria que temos com outras instituições que também são fundamentais, mas que são instituições que prestam serviços, é o caso dos bombeiros, ou o caso de outras instituições que fornecem transportes, que fazem outro tipo de trabalhos, mas que nós decidimos não colocar exatamente na mesma linha de reflexão. Depois foram feitas algumas propostas e criadas algumas dificuldades. Como dificuldades, percebeu-se que a colocação dos diferentes profissionais que compõem a equipa multidisciplinar em tempo útil tem sido uma dificuldade e portanto, chamávamos a atenção porque acusou tentar que desde o início do ano se pudesse ter um corpo de trabalho, um corpo de pessoas, de profissionais que pudessem estar desde o início a criar essa relação seria essencial para criar identidade no agrupamento e para partilhar experiências que pudessem ser positivas. Levantamos uma outra questão como dificuldade que tem sido sentida também nos diferentes agrupamentos, que é a questão da comunicação interna e comunicação externa, que nem sempre são facilitadas e que são caminhos que temos que construir sabendo melhor como é que podemos comunicar com os outros, sessões de esclarecimento ou outras formas de passarmos a informação. E também a questão das atividades de enriquecimento curricular, a questão da valorização das áreas de expressão e educação artística, do desporto, partindo do princípio de que são, primeiro, as áreas que os alunos mais gostam. Lamentamos que o português não esteja nas áreas de educação e expressão artística e a matemática também, e, portanto, as áreas de expressão e educação artística ou desporto são as áreas que os estudantes mais gostam, infelizmente as que são menos valorizadas, e, portanto, deixamos com proposta que elas sejam valorizadas, mais valorizadas, até porque, do ponto de vista das famílias, a relação que as famílias têm com a escola muitas vezes parte desta participação nestes eventos. São eventos que têm a ver com o dia do pai e o dia da mãe, com as diferentes atividades. Ora, os pais não vêm ler à escola, infelizmente, não vêm fazer exercícios de matemática, mas vêm ver e participar em atividades de expressão e educação artística, portanto, nós precisamos que elas sejam mais valorizadas. Com propostas, envolver mais o pessoal docente e não docente significa criar mais momentos de diálogo, se tivermos tempo para isso, porque a questão que foi levantada foi a burocracia, a que muitas vezes estamos sujeitos, promover o diálogo como forma de criar laços identitários que ajudem a criar relações de confiança. Pensar nas tutorias dos alunos e nas assembleias de alunos, não só como forma de responsabilizar os alunos, mas também de criar situações de autonomia, em que eles possam ter a ação mais ativa no trabalho que fazem, e fazer mais projetos que envolvam todos, pensando em metodologias de trabalho que impliquem metodologias de projeto e que ajudem a que os estudantes se sintam mais envolvidos no trabalho da escola. Eu esqueci de dizer no início, mas vou dizer agora que os agrupamentos, os grupos que passaram neste painel, mostraram tapes com algumas dificuldades, não é? Como todos, não é? Com contextos sociais difíceis, mas sobretudo com duas coisas que foram muito interessantes de perceber, que é multiculturalidade. Há agrupamentos que têm
jovens ingleses, franceses, húngaros, búlgaros, ucranianos, brasileiros, enfim. É muito interessante, é muito rico, mas é muito difícil trabalhar com tanta heterogeneidade e esse é também um constrangimento. Os problemas linguísticos e religiosos e as crianças institucionalizadas, que em alguns agrupamentos são mais de 10%, eu não tinha essa noção de fiquei até um pouco incomodada com isso, mas enfim. E tentar que haja a possibilidade de se perceber como é que nós podemos valorizar a heterogeneidade sem que ela seja considerada um problema. Porque ter alunos, ter estudantes que têm percursos de vida, cuja primeira língua, cuja língua materna não é a língua portuguesa, pode ser uma vantagem, pode ser um benefício. A questão é como é que nós, cada um de nós, consegue trabalhar com isto. Eu digo isto, foi isto que surgiu no painel, mas de facto nós também, se recebemos estudantes Erasmus, também muitas vezes temos que lidar com estas questões que são excelentes, são trocas culturais e trocas linguísticas ótimas, mas que são sempre difíceis.